Olá, alunos do sétimo ano. Estamos novamente aqui, professor Marcelo Andrade, com o componente curricular arte, para darmos continuidade aos nossos estudos dentro da unidade 3, agora no tema 2, tá? E prosseguirmos, né, com essa nova maneira de trabalhar, até o momento que for possível voltar para a sala de aula. Sabemos novamente que não é o ideal, não é o melhor, mas é o possível para o momento, para a nossa segurança de todos, certo? O, o, o que nós vamos trabalhar nesse segundo tema é a dramaturgia do corpo. Como vocês estão vendo aí, ainda é trabalhando dentro da unidade 3, que é o corpo como expressão, e para falar, né, que é desse tema 2, que está dentro da unidade geral, eu quero só fazer um pequeno comentário ainda do tema 1, porque é uma sequência, né? Nós percebemos no tema 1, que era corpo e gestualidade, que não necessariamente para que se tenha um entendimento, para que se passe uma mensagem, é necessário ter fala, né? Pode-se ter apenas um gesto, os gestos demonstrados ou feitos ou realizados pelo nosso corpo, né? Pelas mãos, pelos pés, pelo rosto, pelo tronco, né? E nós vimos aí na própria página de abertura da unidade 3, que nós observamos nas páginas 82 e 83, tem dois artistas se expressando. O interessante é dizer que em toda essa unidade é usar o corpo como expressão, como diz aí na unidade. No tema 1, falou da gestualidade do corpo, ou seja, corpo e gestualidade. No tema 2, ele já vai falar na dramaturgia do corpo. Quando se fala na dramaturgia do corpo, se quer colocar o que se pode entender ou o que se pode fazer sem a fala, né? Só com o uso do nosso corpo nas apresentações cênicas, nas apresentações nos espaços cênicos. E para essa abertura, eu pesquisando, encontrei aí neste site que está indicado aí, esse pequeno texto que diz assim: entende-se que a criação do ator dançarino se dá no desenvolvimento do seu projeto poético, no seu processo cognitivo, por via do pensamento criativo sobre a materialidade do corpo. Desenvolve e contextualiza o conceito de dramaturgia do corpo como criação de conhecimento na articulação estética para a configuração de ações na arquitetura viva do corpo cênico. E aí é interessante esse pequeno trecho que está nesse site aqui logo abaixo, que vocês podem ter o restante do texto, tem várias outras coisas interessantes. É que quando falam lá em cima na criação do ator dançarino, gente, não necessariamente o ator tem que ser dançarino para que o corpo tenha uma dramaturgia. Dramaturgia aqui nesse sentido é o que o corpo vai estar desenvolvendo para a formação de um determinado espetáculo em um espaço cênico. E esse corpo ele tem uma denominação, é um corpo cênico. É como se o corpo é um personagem, né? O ator e a atriz, quando eles estão encenando, eles deixam de ter a sua vida, deixam de ser uma pessoa e passam a ser aquele personagem. E o corpo, nesse sentido, passa a ser um corpo cênico. Por quê? Porque ele está encenando aquela questão do personagem. E essa imagem que está aí, não é, nessa apresentação, só um exemplo, não é falada, ela é apenas encenada. E aí, nesse corpo cênico, que tem um sentido, tem que ter um sentido a história, o corpo cênico, ele tem que estar caracterizado de acordo com a história. O figurino, a maquiagem, a expressão corporal e facial, para que as pessoas tenham entendimento daquilo que aquela apresentação está querendo demonstrar. Tá certo? Dando continuidade, né? Essa dramaturgia do corpo, ela tem a questão da visualidade. Observem só, tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser uma coisa bem destacada, porque se tem um texto,
Observem. Professor, essas histórias em que o corpo cênico é o principal ponto, elas têm história escrita? Tem uma história escrita, sim. Porque até para encenar tem que ter uma história. Agora, essa história ela não vai ser falada, ela vai ser apenas expressada por meio de movimentos. Aí é a questão da visualidade, na questão da dramaturgia do corpo. São os passos, são os movimentos, são as expressões corporais, faciais, que são demonstradas. E na página 94, tem falando sobre essa questão aí do grupo Mimos, que é uma companhia de teatro, que representou essa peça Alegria de Viver sem usar palavras, sem usar a fala, vamos dizer assim. Ela usou um texto, mas o texto ele não foi falado, ele foi apenas encenado. E esse espetáculo Alegria de Viver, ele teve como fonte de pesquisa uma pintura que foi criada pelo francês Henri Matisse, né, um artista muito famoso que fez parte do período do fauvismo, que foi um movimento que surgiu na França no início do século XX. Esse movimento, gente, ele era muito interessante porque ele usava muito a mistura das cores. O fauvismo era a utilização das cores de forma livre. É fugir de uma normalidade, daquelas pinceladas em que tem que ser as coisas perfeitas. Artistas que pintavam na época da academia, em que faziam imperadores, imperatrizes, rainhas, reis, príncipes, eles tinham que ter pinceladas perfeitas. Os artistas fauvistas, entre eles Henri Matisse, que é francês, ele não era assim, ele expressava, sim, mas com pinceladas livres, pinceladas chamadas soltas, e cores diversas, né, para obter vários efeitos. E essa peça ela foi baseada nesse quadro, nessa pintura do artista. Tá? Voltando rapidinho para concluir, o grupo ele tem uma proposta. Por que esse grupo ele faz isso? Seria mais fácil eles terem um texto? Seria mais fácil eles ensaiarem esse texto? Ou é mais fácil apenas eles expressarem? O que eles acham? Eles acham que fugir um pouco dessa normalidade, entre aspas, que são peças faladas e expressadas, porque as peças também, as que são faladas ou cantadas, elas têm que ter expressão facial, corporal, mas eles querem fugir dessa questão, dessa rotina, dessa realidade. Ou seja, dar uma nova visualidade para as peças. Qual era? Apenas a encenação por meio das expressões. E não vamos esquecer, usando esse corpo que é chamado de corpo cênico, né? Ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser apenas o corpo passa a ser também um espaço cênico daquela determinada história. Tem uma entrevista interessante que vocês podem acompanhar na página 96 e 97, com Débora Moreira e George Mascarenhas, que fala sobre isso. Tá? Não coloquei aqui no slide, nem na nossa videoaula, e eu queria que vocês dessem uma lida com bastante atenção nas perguntas do entrevistador e nas respostas das pessoas que são entrevistadas, tá bom? Página 96 e página 97. Não esquecer ainda que essas peças ela é baseada lá, como eu falei, nas obras de Henri Matisse, que é do estilo fauvista, que é um estilo mais livre, um estilo colorido, um estilo que chamava mais atenção, que era totalmente diferente daquilo que a Academia de Belas Artes ensinava. Pinceladas perfeitinhas, tudo ok, né? Tudo, entre aspas, no local certo, no lugar certo, tá bom? Temos ainda para continuar a questão da mímica, certo? E a mímica é interessante. A mímica, vamos dizer que é um passo muito grande para esse tipo de teatro, para esse tipo de apresentação. Por quê? Porque sem a mímica, sem a encenação, sem fazer o que está no texto de forma correta, na encenação, na expressão corporal ou facial, as pessoas jamais irão entender o que está acontecendo. E aí,
Tá o exemplo, então algumas imagens mostrando essa questão da mímica. Nós entendemos, acho que dá de entender bastante coisa através da mímica, não é? Desde que seja uma coisa bem feita. Agora, uma coisa é fazer uma mímica isolada, outra coisa é fazer uma peça com essas mímicas que são a base dessas apresentações, desse corpo cênico, em que tem que ter sentido e em que tem que dar sentido a uma determinada história. E algumas imagens estão aí para vocês observarem, várias são as outras imagens. A mímica, se nós formos perceber a questão de um conceito, ela consiste em uma forma de comunicação corporal que utiliza atitudes, expressões faciais, gestos, riso, choro, grito e até ruídos. Tá? A mímica não é só mexer, a mímica também ela envolve som, para poder, muitas vezes, existir aquele entendimento. Dando continuidade, ainda temos dentro desta questão da dramaturgia do corpo, a comédia dell'arte, né? Que é um gênero muito popular desde a Idade Média, né? Teve início lá no século XVI, como está demonstrando aí, com o advento do Renascimento. O Renascimento foi aquela nova maneira de fazer arte, pintura, escultura, teatro, literatura e vários outros tipos de arte aconteceram nessa nova maneira que foi chamada de Renascimento. Mas a comédia dell'arte ela teve início desde a Idade Média. E ela tinha uma característica muito forte, que eram três personagens, sempre que apareciam outros personagens existiam, mas três personagens eram sempre marcantes nesse tipo de comédia, certo? Também ela era itinerante, era uma comédia que ela saía, não se apresentava só em um local, ela se apresentava em vários locais para que não ficasse preso em um determinado local só. Voltando ainda aqui que eu esqueci de colocar, os três personagens, ele é o Arlequim, Pierrot e Colombina. Só esses três não, vários outros personagens, eles participavam dessa comédia dell'arte. Era uma maneira de falar de alguns assuntos de maneira cômica, de maneira engraçada. E não era só de assunto engraçado, era de assunto sério, só que era feita de uma maneira satirizando esses assuntos, tá certo? Logo depois entrou em decadência, né? Mas ainda hoje existe esse tipo de comédia feita não com a mesma força e nem com a mesma expressividade, mas ainda existe. Nós observarmos a imagem que está aí demonstrando, não mostra o rosto dos artistas, né? Eles estão bem enfeitados com uma vestimenta e também estão de máscaras para que não sejam reconhecidos, até porque nesse período muitas vezes, ou melhor, as mulheres elas não apareciam, né? Com isso, os homens tinham que se vestir e por isso usavam uma máscara para que eles ficassem também tipo isolados e sem que as pessoas soubessem quem que estava vestido para representar um personagem feminino, tá? Temos ainda a questão na mímica da atualidade, tá? Que é muito parecida com a do seu surgimento, tá? Só que ela, alguns estudiosos dizem que ela vem com uma expressão mais forte, né? Porque ela vem com uma maquiagem, ela vem com figurino, ela vem, de acordo com estudiosos, ela vem mostrando um trabalho muito mais desenvolvido, um trabalho muito mais difícil de ser executado, porque entende-se que seja talvez hoje mais difícil fazer esse tipo de apresentação de maneira com que as pessoas entendam que mensagem está sendo passada ao público. Tá certo, gente? Esse nosso texto ele é curto, né? Ele termina aqui e eu vou pedir que vocês leiam todo ele, né? Vocês vão ler todo o texto e responder
Vocês vão ler todo o texto e não irão responder, vocês irão fazer o resumo de todo esse texto da unidade 3, apenas do tema 2, tá bom? Vocês vão enviar ao meu e-mail ou ao fórum. Não envie ao e-mail dos professores, eu peço que envie diretamente ao meu e-mail, tá bom? No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo meu WhatsApp e até a próxima. Abraço em todos.